Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Matemática 2. Nesta quinta aula falaremos sobre superfícies do segundo grau e cilindros. Na primeira parte falaremos sobre elipsoides e hiperboloides. Na segunda parte falaremos sobre cones, paraboloides e cilindros. Referências: livro de cálculo do Stuart, volume 2, ou qualquer outro livro de cálculo, volume 2. Então vamos começar com as superfícies do primeiro grau. O que vem a ser uma superfície do segundo grau? Uma superfície do segundo grau é uma equação da seguinte forma: ax ao quadrado mais b que multiplica y ao quadrado mais c que multiplica z ao quadrado mais d que multiplica x vezes y mais um e que multiplica x vezes z mais um f que multiplica y vezes z mais um g que multiplica x, um h que multiplica y, um i que multiplica z e mais um termo constante, um j igual a zero. Bom, classificamos esta equação como uma superfície do segundo grau em que pelo menos um desses coeficientes, o a, b e c, seja diferente de zero, tá? Para que tenha o termo do segundo grau, que são esses três aqui primeiros. A, B, C, D, E, F, G, H e J são coeficientes. Assume valores reais. E queremos que seja A, B e C não seja identicamente iguais a nulos, né? Então, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero. Então, pelo menos isso, para ser uma superfície de segundo grau. Essa daqui é a forma mais geral possível, mas nós vamos ver as formas canônicas, as formas mais padrões. Então, nós vamos começar com a forma padrão, conhecida como elipsoide. A primeira superfície do segundo grau, nós vamos ver o elipsoide. Qual que é a equação canônica, a equação padrão do elipsoide? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado
mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Aí em que a, b e c aqui são diferentes de zero. Elipsoide, né? De onde vem esse nome? Bom, esse nome vem do nome de elipse, né? Porque se, por exemplo, nós substituirmos z igual a zero, se a gente fizer isso daqui, substituir z igual a zero, que equação sobra? Sobra a equação da elipse no plano xy. E se nós fizéssemos isso? Y igual a zero. Sobraria uma elipse, mas só que no plano xz. E se nós fizéssemos isso? X igual a zero. Sobraria uma elipse no plano YZ. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos igualar x, y, z a zero, ou seja, nós vamos fazer interseção desta superfície com os planos x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e ver que curva resulta dessas interseções. E esse procedimento nós vamos fazer ao longo da aula inteira. Então vamos começar com z igual a zero. Porque z igual a zero, é o plano xy, que seria o equivalente ao R2, as coordenadas cartesianas retangulares de duas dimensões. Quando a gente faz z igual a zero, ou seja, quando a gente substitui z igual a zero aqui na superfície, ou seja, quando a gente faz a interseção do plano z igual a zero com a superfície, a gente resulta numa curva. Qual curva? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa curva é uma elipse. Que elipse? Uma elipse que intercepta o eixo x nos pontos A e menos A e intercepta o eixo y em B menos B. Como a gente veria isso? Quem que é o eixo x? O eixo x é quando o y igual a zero. Quando o y igual a zero, nós vemos onde a elipse intercepta o eixo x. Então, quando o y for zero, este termo aqui zera, sobra x ao quadrado sobre a ao quadrado. Passando o a ao quadrado para o outro lado, multiplicando, vai ficar x ao quadrado igual a ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, nós temos que x é igual mais ou menos a. E se a gente fizer com y, ou seja, onde a curva intercepta o eixo y, é fazer x
igual a zero. Quando a gente fizer x igual a zero, nós vamos ver que o y é igual a mais ou menos b. Então, a elipse intercepta os eixos nesses pontos. Este é o plano que nós estamos acostumados quando a gente trabalha em duas dimensões. Um outro plano interessante é o x igual a zero. Por que o x igual a zero? O x igual a zero é o plano. Qual plano? YZ. O plano YZ é o plano da folha do caderno ou da tela do computador. Se o computador, se a tela estiver em pé na mesa. Então, esse daqui é também um plano em que é fácil desenhar as curvas. E quando a gente faz x igual a zero, resulta o quê? Em y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E de novo, este é uma elipse. Esta curva é uma elipse. E intercepta o eixo z em mais ou menos c e o eixo y mais ou menos b. Então, o único que é diferente aqui é onde intercepta o z, né? Então, vamos fazer x igual a zero. Y igual a zero. Isso vai resultar em z igual mais ou menos c. Então, essa elipse intercepta o eixo z nos pontos mais ou menos c. E quando a gente fizer y igual a zero, nós estamos tratando do plano xz, ou seja, interseção do plano y igual a zero com o elipsoide, com esta superfície. E isso, de novo, resulta em outra elipse. Como temos elipse, 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 então o nome é elipsoide. Como prevalece a forma de elipses, então o nome é elipsoide. Então aqui nós temos agora a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E já sabemos os pontos onde a curva elipse intercepta os eixos x, e. Então vamos esboçar este gráfico. Vamos esboçar. Então, vou desenhar aqui os eixos. Então, aqui o Z e o YZ. E por enquanto vou desenhar esses daqui. Já vou colocar o eixo aqui também, o eixo X aqui. E aqui vou pôr pontilhadinho ele para cá. Pronto. Então nós temos os eixos X, Y, Z. Vou começar a desenhar
com esta elipse aqui do plano YZ, porque esse do plano YZ é esse plano aqui da tela, é o plano da tela, então é o que é mais fácil de desenhar. E no plano da tela, nós temos que a elipse intercepta o eixo X em menos B e B, então aqui menos B e aqui B, e o eixo Z em C e menos C. E agora aqui tem que ser o formato de uma elipse, né? Então aqui nós vamos desenhar agora o formato de uma elipse. Então daqui até aqui. Opa, ficou muita. Vou arrumar aqui esse. Vou colocar o C mais para baixo aqui. Vou marcar o C aqui. Menos C, vou marcar o C aqui. Pronto. E agora eu desenhar a elipse. Aqui. Então nós temos a elipse. A elipse no plano YZ. Agora nós vamos desenhar a elipse do plano XY. Do plano XY, né, a elipse ela intercepta o eixo Y em menos B e B e o eixo X em A menos A. Então aqui eu vou demarcar um A em X e aqui um menos A. E a elipse, então eu vou desenhar aqui no plano XY, ela vai estar em perspectiva, então nós vamos desenhar ela aqui assim. E agora vai lá para trás. E aí temos o nosso elipsoide. Ah, mas e a outra elipse? E a elipse do plano XZ? A do plano XZ, ela é essa que passa aqui em C, A, menos C e menos A. Então, é essa elipse aqui. Tá? Então, temos aí o formato que lembra uma bola de rugby. Tá? Então, esse é um elipsoide. Quando A for igual a B for igual a C, em particular, o elipsoide é uma esfera. Então, quando A igual a B igual a C, o nosso objeto é uma esfera. Então, teríamos, por exemplo,
Então, aqui o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Aqui, A igual a B igual a C. Então, nós poderíamos A igual a B igual a C. Então, poderia ser qualquer um desses valores. Então, vamos supor que seja A. Então, aqui eu vou chamar tudo de A, A, A. Aqui menos A. Aqui menos A. Tá? Então, que seria o ABC. Aqui também menos A. Aqui atrás. E aí teríamos, então, a esfera. E se A igual a 1, nós teríamos a esfera unitária. Então, este é o elipsoide. A nossa próxima superfície vai ser alterar o quê? Qual que é a ideia? Então, nós vamos ter este mesmo padrão, só que mudar um dos sinais. Por exemplo, nós vamos mudar esse sinal aqui, que acompanha o z ao quadrado. Ao invés de ser positivo, vamos mudar esse sinal. Vamos deixar ele negativo e ver o que acontece. Bom, mudando o sinal apenas de um desses sinais, né, que aqui temos 3 positivos, temos 3 sinais positivos. Se a gente mudar apenas esse para negativo, nós vamos ter uma outra superfície, que é nossa segunda superfície, é um hiperboloide de uma folha. E nós vamos escrever esse hiperboloide, então mudando o sinal. Então vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. E agora aqui nós vamos mudar o sinal. Menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Então, a única coisa que mudou para aquele outro exemplo foi que, por exemplo, anterior, é que antes era positivo e agora é negativo aqui. Então, o que isso acontece? O que acontece? O que vai acontecer agora? Nós vamos fazer os cortes, as interseções com o plano. Primeiro, com z igual a 0. O que acontece com z igual a 0? Com z igual a 0, vai sobrar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso é uma elipse. E se agora a gente fizer x igual a 0? O que vai acontecer? Se x for igual a 0, nós vamos ficar com y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Que curva é essa? É uma hipérbole. Mas que tipo de hipérbole? É uma hipérbole em que ela não intercepta o eixo z, porque quando a gente tem o sinal aqui negativo na frente da variável, é a que não intercepta o eixo. Por exemplo, se a gente fizer y igual a 0,
que é o eixo z, o que isso implica? Implica que menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Ou seja, se a gente multiplicar os dois lados por menos 1, z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a menos 1. Isso está dizendo que eu estou pegando um número e elevando ao quadrado e está dando menos 1. Então, isso não existe dentro dos conjuntos dos números reais. Então, esta curva, esta hipérbole, não intercepta o eixo z. Mas, quando z for igual a zero, que é o eixo y, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse daqui zera e agora vai ficar y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou seja, vai ficar y ao quadrado igual a b ao quadrado. E isso implica que y é igual a mais ou menos b. Ou seja, é uma hipérbole que intercepta o eixo y nos pontos mais ou menos b. E quando y for igual a zero, o que vai acontecer? Quando y for igual a zero, vai acontecer que x ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E, de novo, isso é uma hipérbole. Isto é uma hipérbole que não intercepta o eixo z e intercepta o eixo x nos pontos mais ou menos a. Então, como que fica o gráfico? Vamos esboçar o gráfico do hiperboloide de uma folha. Então, aqui eu vou fazer o eixo z, vou fazer o eixo y e aqui o eixo x. Aqui eu tenho x, y, z. Nós temos que no plano xy é uma elipse. Então, aqui é menos b. Aqui, mais b. E o desenho aqui é uma elipse. Aqui é a e aqui é menos a. Então, aqui é a e ali menos a. Bom, e no plano YZ? No plano YZ deu uma hipérbole que não intercepta o eixo Z, mas intercepta o eixo X em mais ou menos B. Então, no plano XY, nós temos hipérboles. Então, temos uma hipérbole no plano YZ. No plano YZ, então, essa hipérbole, que é esta equação aqui, quando x é igual a zero. Bom,
Mas o que, que acontece aqui em cima? Ou seja, quando z for maior do que zero? Quando z for maior do que zero, por exemplo, z igual a c, quando z igual a c, se a gente fizer z igual a c, ou z igual a mais ou menos c, o que, que vai acontecer? Aqui vai cancelar, vai dar 1 e esse 1 vai para o outro lado. E vai dar uma elipse com os eixos maior do que essa com z igual a zero. Então, o resultado vai ser elipses. Elipses com os eixos maiores do que quando z é igual a zero. Então, aqui em cima é uma elipse. Aqui embaixo, se for com a mesma altura, se aqui em cima é z igual a c, aqui em z menos c é a mesma elipse. Só que agora em z igual a menos c. E aí temos o hiperboloide de uma folha. Note que o sinal de menos é o sinal diferente comparado aos demais, porque aqui é positivo, positivo, negativo, que está aqui acompanhando o z. Então, o hiperboloide de uma folha ele vai acompanhar o eixo z por causa desse sinal de menos. Se eu trocar esse sinal, se aqui for positivo em z e no y for negativo, então o hiperboloide vai ficar deitado. Se no x for negativo e no y e z forem positivos, então esse hiperboloide ele vai ficar saindo aqui do plano da tela e entrando no plano da tela. Então, nossa próxima superfície vai ser quando a gente tiver agora dois sinais negativos e um positivo, porque agora nós temos dois positivos e um negativo. Então nós vamos mudar, nós vamos ter dois negativos e um positivo. E este caso é o que a gente conhece como hiperboloide de duas folhas. Então, nesse caso, vou pegar a equação canônica x² sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E vamos fazer os cortes. Então, quando z igual a zero, o que acontece? Z igual a zero, essa parte some, então vai ficar menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou, se multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, vai ficar mais menos. Aqui nós temos termos aqui positivo mais um positivo e dando negativo não existe. Então, isso significa que esta superfície não intercepta o plano XY. Tá, então
o que acontece quando z igual a mais ou menos c. Quando z for igual a mais ou menos c, aqui vai ficar 1. Nós vamos passar para o outro lado. Vai 1 menos 1 vai zerar e a gente vai sobrar com menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Multiplicando por menos 1, então vai resultar em x ao quadrado mais a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. Isso daqui é um ponto. Tem um único jeito de satisfazer essa equação quando x e y for zero. Então, isso vai ser um ponto. Qual ponto? Quando z for igual a c, vai ser o ponto 00c. E quando z for igual a menos c, vai ser o ponto 00 menos c. Então, aqui nós temos, né, os pontos 00c e 00 menos c. Então, nós temos em z igual a mais ou menos c, só um ponto da superfície. Se a gente pegar z maior que c ou z menor que menos c, nós vamos ter elipses, porque este termo aqui vai ficar maior, vai passar para o outro lado, vai passar para o lado negativo, vai ficar maior do que 1, né? Então aqui vai ficar 1 menos um número maior do que 1, que vai dar um número negativo, multiplicar os dois lados da igualdade, todo mundo por menos 1, então isso daqui vai ficar algo do tipo x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual um valor aqui maior, então vamos supor um z igual a k, com k maior do que c. Então isso vai ficar k ao quadrado sobre c ao quadrado menos 1, e isso maior do que zero. E essa equação é uma elipse. Agora, quando x igual a zero, o que acontece? Quando x igual a zero, nós vamos ter menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, e nós já sabemos que isso é uma hipérbole. Uma hipérbole que não toca o eixo y e que intercepta o eixo z em c mais ou menos, em z igual a mais ou menos c. E quando y for zero, nós vamos ter menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. De novo, uma hipérbole que não intercepta o eixo x e intercepta o eixo z em z igual a mais ou menos c. Então, qual que é o esboço deste objeto? Então, vou desenhar aqui os eixos. X, Y, Z. E agora, aqui com Z menor do que C e maior do que menos C, não tem superfície, porque não existe. Aqui.
em z igual a zero, então não tem superfície. A superfície vai começar só em z igual a c ou z igual a menos c. Que são quem? São esses pontos que nós encontramos aqui. Tá? Então, vou desenhar no plano YZ. No plano YZ, nós temos essa hipérbole. Então, aqui nós temos uma hipérbole, ramo de cima da hipérbole e aqui o ramo de baixo da hipérbole. Só que para z maior ou igual maior que c ou z menor do que menos c, nós temos elipses. Então, daqui para cima, nós vamos ter desenhos de elipse e daqui para baixo nós vamos ter desenho de elipses. E quando y igual a zero, nós também temos hipérbole, que seria, por exemplo, essa hipérbole aqui, aqui. Então, este é o hiperboloide de duas folhas. E isso encerra a nossa primeira parte, que nós vimos o elipsoide, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas.